Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação da vereadora Camila do Nascimento, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelos defensores públicos, doutor Diego Torres, doutor Fernando March e doutor Fernando March, que discorrerão acerca das atividades desenvolvidas. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Gostaria de registrar também na mesa diretora a presença do Dr. Sérgio Chamon. Inicialmente, nós gostaríamos de abrir a palavra para a vereadora Camila do Nascimento, que fará a saudação inicial em nome desta casa. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, nossos convidados. Boa noite, vereadores, público que nos assiste e público que nos acompanha em casa pela TV Cidadã. Por solicitação da Defensoria Pública de Santa Catarina, mais especificamente pelo Núcleo Regional de Criciúma, nós requisitamos a tribuna dessa noite para que os nossos convidados eles possam tecer informações importantes a respeito dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado. Informações como quem pode utilizar o serviço da Defensoria, quais requisitos precisam ser preenchidos para que os mesmos possam fazer uso desses serviços. Enfim, o nosso tempo é curto, então eu deixo a palavra com os nossos convidados e agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês estarem aqui essa noite. Boa noite a todos. Em especial, cumprimento a nobre vereadora Camila pelo encaminhamento. Cumprimento toda a casa pela oportunidade. Em ordem de cavalheirismo, faço menção aos meus colegas presentes, doutor Otávia, que se encontra na plateia. Eu acho que talvez das defensoras é a mais criciumense de todas, que resistiu a algumas remoções e continua aqui no nosso núcleo, engrandecendo o nosso trabalho. Dr. Carlos também está presente, muito enriquece nosso núcleo com sua experiência adquirida em Florianópolis durante o curso de formação. Dr. Sérgio, por sua vez, e o nosso querido Dr. Fernando March, coordenador do núcleo. Eu adianto que a nossa fala será bipartida, né? Essa é a dificuldade de alguns defensores públicos dividirem a tribuna, todo mundo tem alguma contribuição. E, de início, enfim, faço algumas explanações. Meu nome é Diego Torres, eu sou defensor público aqui de Criciúma, aproximadamente desde junho do ano passado, sou oriundo do Oeste, mais especificamente da cidade de Joaçaba, né? E eu vou falar um pouquinho da Defensoria Pública a respeito do seu papel, e de início eu já destaco o que não é o defensor público, né? O defensor público ele não é somente o advogado do pobre, né? O defensor público também não está ligado, atrelado apenas à criminalidade, à bandidagem, a esse nicho menos favorecido da população. O defensor público não é nada disso. Partindo dessas premissas, né, construindo um raciocínio ao contrário senso, né, eu digo que a Defensoria Pública aqui em Criciúma, ela teve em Santa Catarina, teve algumas particularidades, porque nós tivemos um comando constitucional desde 1988, declarando a necessidade da criação de um órgão que prestasse assistência jurídica à população hipossuficiente, e Santa Catarina, infelizmente, acabou sendo o último estado a criar esse órgão, e não foi feito de maneira
voluntária, foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, julgando uma ação declaratória de constitucionalidade, ordenou a criação do órgão num prazo de 1 ano. Portanto, apenas em 2013, né, nós temos a criação da Defensoria Pública, uma instituição, então, recente. Apenas foram precisas quase 3 décadas para que fosse criada a Defensoria Pública. Como é que nós começamos aqui no estado de Santa Catarina? Foram criados 60 cargos para defensores públicos. Só que tomaram posse, mais precisamente em 2013, 45 defensores públicos. Número esse que é insuficiente para dar conta da demanda hipossuficiente da capital do estado. Posteriormente, mais 15 colegas nossos foram empossados, preenchendo, então, o quadro da Defensoria Pública no ano de 2013. Como esse número era insuficiente para dar conta de toda a população de Santa Catarina, foram criados mais 60 cargos. Uma turma ingressou em 2014 e, em abril de 2015, ingressaram mais 30 colegas. Então, hoje, nós temos aproximadamente um rol de 100 profissionais, 101, 102 defensores públicos, com alguma imprecisão, em vista de alguma exoneração. Mas não somente de defensores públicos se faz uma carreira. Nós temos um corpo de servidores que ainda não tem um contingente ideal, necessário, porque os servidores nossos são os nossos colaboradores diretos, né? É o nosso braço técnico. Então, ano passado foram criados mais 50 cargos de analistas e mais 40 cargos de técnicos. Em que pese ainda não com a valorização necessária que os nossos servidores precisam, comparativamente a servidores de outras carreiras. Então, hoje, senhores, nós temos um quadro mais ou menos, contando defensores públicos, analistas, técnicos, estagiários e demais terceirizados, que superam facilmente o número de 250 pessoas. Então, nesse trintígio, né, nesses 3 anos de funcionamento da Defensoria, em que pese algumas dificuldades de uma carreira ainda em ascensão, nós já percebemos algumas significativas melhoras na nossa estrutura. Número de servidores, números de defensores. Aliás, circunstância essa que fez com que a gente teve que modificar a nossa atual sede, localizada antigamente na Rua Procópio Nunes, em frente ao Fórum. Hoje nós estamos na Santos Dumont, onde é que nós estamos com uma estrutura agora inigualável, que temos algumas vantagens, não só para o nosso corpo de servidores, mas principalmente para os nossos assistidos. O doutor Fernando vai elencar depois, em termos de acessibilidade, número de atendimentos, né, números que o doutor vai acrescentar. Então, só que ainda é pouco, né? Ainda é pouco, porque ao cabo de 2014, nós tivemos a promulgação de uma emenda constitucional número 80 de 2014, que ela menciona que aonde existia um juiz, onde é que existia um promotor, termo técnico, unidade jurisdicional, nós vamos ter que ter um defensor público. Então, nós temos até 2022 para preencher esse lapso de defensores públicos em nosso estado. O que isso significa? Criciúma hoje é contemplada com 7 defensores públicos. Cogita-se até da criação de um 8º ofício. Mas, por exemplo, Içara não tem defensoria pública. Laguna não tem defensoria pública. Uruçanga não tem defensoria pública. Nós temos aproximadamente 111 a 120 comarcas no estado, nós estamos em 20% delas. Então, é muito pouco. Então, a necessidade de paridade de armas, que é um postulado processual, que a gente chama, passa também pela necessária quantidade de defensores públicos em igualdade de condições com magistrados e promotores, né, em todos os sentidos. E basta verificar aqui em Criciúma que nós ainda também temos 7 defensores públicos, mas não se compara o número de magistrados e promotores correlatos. Então, por isso que hoje a gente está aqui, além de
requerer o necessário apoio, né, nesse sentido, para valorização, para o recrudescimento da carreira, porque eu tenho certeza que os mandatos que os senhores vereadores, vossas excelências ocupam, muito do eleitorado que preenche esse sufrágio são, entre aspas, a nossa clientela, né, a população vulnerável, a população hipossuficiente. E, senhores, uma cidade com defensoria pública é uma cidade com inclusão social, uma cidade que tem acesso à justiça, políticas públicas, um permanente controle e fiscalização da observância dos direitos humanos. Esse crescimento nosso de 3 anos, eu até digo, há um ano atrás, em outras câmaras que eu estive, eu tinha um discurso um pouco mais de rebeldia, né, pelas nossas condições atuais na época. Mas essa ascensão nossa, mais especificamente nos últimos meses, ela não se deu à toa. Eu conversava até mesmo antes com o colega, eu tinha um dado de junho do ano passado, que a Defensoria Pública ela já realizou mais de 180 mil intervenções em 2 anos de atuação em Santa Catarina. Esse dado já está defasado. Nós estamos hoje com quase 300 mil intervenções em quase 3 anos, né? E essas intervenções, leia-se, audiências, acordos, petições, diligências extrajudiciais, tudo que se possa enquadrar dentro da nossa atividade fim. Segunda situação, pela segunda vez consecutiva, a Defensoria Pública ela é avaliada como uma instituição pelos usuários da Justiça de melhor funcionamento. Quem fez essa pesquisa? Conselho Nacional do Ministério Público. Instituição que, costumo dizer, acaba sendo a nossa co-irmã. Então, o Ministério Público, através do seu conselho, o órgão da cúpula do Ministério Público, encomendou essa pesquisa, dizendo que a Defensoria Pública é a instituição melhor avaliada no sistema da Justiça. A gente sabe dos embates iniciais que foram travados aqui no Estado com relação ao funcionamento antigo da prestação de assistência judiciária gratuita, que era um trabalho que era desempenhado pelos advogados dativos. Mas eu, assim como eu tive em Joaçaba, quando recém comecei a atuar lá, a primeira providência que eu tive foi conhecer o presidente da subseção. Semana passada estivemos na posse da OAB, da nova diretoria. Não tenho nada contra a OAB. Nenhum de nós temos nada contra a OAB. São funções diferentes, né? E foram funções que a OAB, que a Advocacia Dativa, exerceu no passado, né? Então, hoje, do meu ponto de vista, goste ou não da Defensoria Pública, 2 argumentos centrais fulminam a pretensão de eventual apequenamento da nossa instituição. O primeiro deles, de ordem constitucional. A Defensoria Pública tem, sim, o primado de prestação de assistência judiciária gratuita por força de disposição nesse sentido. O segundo, de ordem financeira. Né? Aqui até pode, eventualmente, haver uma controvérsia, mas dados nossos apuram que o contingente de demandas que nós damos conta acaba sendo mais econômico, né, e mais eficiente nesse sentido. Sem falar das prerrogativas que a Defensoria Pública tem de encampar ações coletivas, legitimidade para ações coletivas, resolução extrajudicial de conflitos, prazos em dobro, né? Nós temos todo esse know-how diferenciado, né? Então, todos ganham com uma cidade onde é que tem defensoria pública, né? A população fica satisfeita, os magistrados entendem da necessidade da defensoria pública, os promotores também, muitas vezes atuamos em conjunto. Então, essa não é uma questão de gostar, não, né? É uma opção que já foi feita pela Constituinte. Queria agradecer a atenção de todos e passar a palavra ao Dr. Fernando Mosch, coordenador do núcleo. Nós só gostaríamos, antes de passar a palavra para o Dr. Fernando, de registrar que a vereadora Camila do Nascimento,
vereador Salésio Lima, vereador Dailton Feuser e vereador José Carlos Melo cederam o tempo para que vocês aumentem as suas explanações. Vocês têm, então, mais 14 minutos. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma satisfação a Defensoria Pública receber esse espaço aqui, um espaço conferido pelos nobres vereadores da cidade. Gostaria de fazer uma rápida saudação ao senhor presidente da Câmara dos Vereadores, Vossa Excelência, doutor Daniel Costa de Freitas. O senhor receba a saudação da Defensoria Pública, também aos seus colegas. Aos meus colegas defensores públicos aqui presentes, doutor Otávio Amarrone, doutor Carlos Teixeira, doutor Sérgio Chamum, doutor Diego Torres. São profissionais que muito me honram e fazem gostar cada vez mais dessa carreira. Assim como o Diego falou, como o Diego comentou, eu também iniciei minha trajetória na Defensoria Pública no Oeste Catarinense. Comecei em Chapecó em outubro de 2014. Com a criação dos novos cargos aqui por todo o estado, viemos para Criciúma. Então, e também, na sequência, no final do ano passado, assumi essa função de coordenador. Função que demanda algumas atribuições além do meu cargo, com as quais eu não estava acostumado, às vezes causa algum tipo de incomodação, mas no fim das contas, são muito satisfatórias. Então, eu vim aqui, passar dessa análise inicial da formação da Defensoria Pública, eu vim aqui mostrar alguns dados, mostrar como é que é o funcionamento, que áreas a gente atende, quem pode ser atendido pela Defensoria. Então, é basicamente isso que eu vou falar aqui. Depois, a gente vai abrir o espaço, caso Vossas Excelências tenha o desejo de fazer algum questionamento. Pode passar. Vai passando. Vai passando. Passa. Bom, como o doutor Diego mencionou antes, a Defensoria Pública aqui em Criciúma, ela teve início em abril de 2013. Foram inicialmente lotados 5 defensores públicos, e ainda com o auxílio de um corpo de 5 servidores, sendo 3 analistas e 2 técnicos administrativos. Com o passar do tempo, tendo em vista a necessidade de um incremento na prestação jurisdicional e com a criação dos novos cargos, foi aumentado o quantitativo para 7 defensores públicos e continuando os 5 servidores antes mencionados. Já em 2015, um período posterior à emenda constitucional que determinou a criação de um cargo de defensor público em cada unidade jurisdicional e conferiu outras prerrogativas à Defensoria Pública. A Defensoria Pública Catarinense, por meio de um projeto de lei originado diretamente do nosso Defensor Público Geral, duplicou o quadro de servidores. Foi o nosso primeiro projeto de lei que teve um significativo impacto, principalmente político, devido a alguns questionamentos quanto a tal legitimidade. Com essa criação, nós praticamente duplicamos aqui o corpo de servidores, contando hoje com 9 servidores, sendo 5 analistas técnicos e 4 técnicos administrativos. Pode passar. Funcionamento da Defensoria Pública aqui em Criciúma. Como o doutor Diego mencionou antes, nós atendíamos na rua Procópio Nunes, que é na frente do fórum. Eram 2 salas que, inicialmente, eram capazes de atender aquele diminuto corpo de trabalho. Com o passar do tempo, com a chegada dos novos defensores e com os novos servidores ano passado, surgiu a necessidade de mudança. A gente já não conseguia atuar de uma maneira adequada naquele lugar que ficou pequeno.
muito embora o grande serviço que lá nos proporcionou. Então, nos mudamos para a Avenida Santos Dumont, número 798. É praticamente do lado do nosso prédio, no prédio inicial. Fica à direita do fórum, com fácil acesso para pontos de ônibus. É um local muito tranquilo de chegar. A Defensoria Pública, ela atende aos assistidos aqui na cidade de Criciúma de segunda a sexta-feira. Nós determinamos todos os dias, do meio-dia e meia até as 17 horas, até as 5 da tarde. Quem chegar lá nesse horário vai ser atendido. Não temos limitação de atendimento, não temos dia específico para atender. Chegou lá, a pessoa vai receber o encaminhamento. Se for atribuição da Defensoria Pública de Criciúma, vai ser agendado um dia para voltar e conversar diretamente com o defensor público. Se não for, vai receber um termo de encaminhamento ou termo de denegação de atendimento. O termo de denegação acontece quando não é caso de intervenção, seja judicial, seja extrajudicial. E o termo de encaminhamento acontece nas hipóteses onde nós não temos atribuição para atuar ainda. Como o doutor Diego falou, nós não estamos em número suficiente aqui na cidade de Criciúma. Temos algumas matérias que ainda não podemos atuar. Então, as nossas áreas de atendimento hoje são ações de medicamento, questões relacionadas ao direito de família, os processos criminais, seja GCRIM, seja relacionados à Lei Maria da Penha, seja relacionados ao Tribunal do Júri, também são de nossa atuação. Assim como a execução criminal, no caso de presos definitivos e provisórios, questões relacionadas à infância e adolescência, direito à educação, a concursos públicos, a moradia e alvarás judiciais. Alvarás judiciais é um pequeno procedimento onde uma pessoa faleceu, deixou um dinheiro em conta corrente, não há outros bens a inventariar. É um procedimento mais simplificado que a defensoria faz essa atuação. Pode passar. Então, o nosso critério de atendimento, ele é um critério negativo, digamos assim. A Defensoria Pública estabeleceu os critérios para que o cidadão não pode ser atendido. São os quatro critérios que estão na tela. Então, o primeiro é a não caracterização da hipossuficiência. A hipossuficiência ela pode ser caracterizada de três formas. A primeira delas é a renda familiar superior a 3 salários mínimos. Então, se o indivíduo chega na Defensoria Pública e constata-se que ele tem uma renda superior a 3 salários mínimos, não é caso de atuação da Defensoria Pública. Infelizmente, seria caso de atuação de um advogado, não nós. Também, se o indivíduo, muito embora ele receba menos de 3 salários mínimos, mas tem um patrimônio superior a 150 salários mínimos, um patrimônio imobilizado, digamos assim, possui imóveis, possui carros, possui ações, em valor superior a 150 salários mínimos, também não é caso de atuação da Defensoria Pública. Assim como investimentos superiores a 12 salários mínimos. Então, essas são as 3 hipóteses em que a Defensoria Pública não atua, porque não caracterizada a hipossuficiência. O objetivo da Defensoria Pública é amparar o cidadão carente, aquele que não tem condições de procurar um advogado para ver os seus interesses defendidos. Outra hipótese de não atendimento da Defensoria Pública é o manifesto descabimento da medida pretendida ou inconveniência dos interesses do assistido. Então, chega o assistido lá, nos relata o caso, e nesse breve relato já se pode observar que não é caso, que não há o que fazer, ou que os interesses, ou que pelo relato que ele está nos contando, a nossa atuação causaria inclusive prejuízo a ele. Então, nessa situação, o defensor público ele não vai dar o atendimento. Também há a situação de quebra da relação de confiança. Confesso que é uma situação que eu ainda não pude observar, mas é uma situação que ocorre
o caso de, como o próprio nome diz, assim, alguma discussão, alguma situação que seja de tamanha relevância que não permita mais o defensor conseguir atuar de acordo com tamanho desentendimento. Então, nesse caso da quebra de relação de confiança, muito embora não vá ser o defensor público que se deu por impedido, não vá atuar, será designado um outro. Então, é uma hipótese de denegação relativa, digamos assim, de atendimento. Ele vai ser defendido, só que vai ser designado um outro defensor público para atuar na situação. E a última hipótese é a matéria fora da atribuição. Como já foi dito aqui antes, nós não temos atribuição para todas as causas que envolvam a justiça estadual. Como o nosso número é pequeno, nós temos praticamente a metade do número de promotores e juízes aqui lotados. A Defensoria Pública, ela optou, ela teve que selecionar algumas áreas de atuação. Então, infelizmente, digamos, algumas questões relacionadas ao direito civil, ao direito consumidor, direito tributário, infelizmente ainda não podem ser atendidas pela Defensoria Pública. Mas esse é, inclusive, um dos projetos que temos, é aumentar a atribuição com a chegada de um novo defensor que estamos pleiteando. Trouxemos aqui alguns números de 2015, os números gerais da Defensoria Pública e os números aqui de Criciúma, do último ano. Como os senhores podem ver, a Defensoria Pública em Santa Catarina teve um total de 31 mil, quase 32 mil atendimentos. Foram protocoladas quase 94 mil petições, realizadas cerca de 6.097 audiências e realizados um total de quase 11 mil acordos extrajudiciais. A vantagem do acordo extrajudicial é o desafogamento do Poder Judiciário. A Defensoria Pública ela não está aqui para litigar. Inclusive, é um dos nossos princípios institucionais, é a resolução dos conflitos de maneira extrajudicial. Então, nós, podendo resolver a situação de forma amigável, de forma a evitar a necessidade de ingressar com uma ação no Poder Judiciário, melhor para todos, seja para nós, seja para o Poder Judiciário, seja para o assistido que vê o seu interesse alcançado de uma maneira mais rápida. Aqui em Criciúma, tivemos, ano passado, cerca de 2.900 atendimentos, 6.697 petições protocoladas, realizamos quase um quarto do número de audiências do Estado todo. Foram cerca de 1.784, além de 76 acordos extrajudiciais, fazendo um total de atos de 11.446. Como dito, ano passado nós estávamos na sede anterior, com uma estrutura menor, com uma capacidade de receber o assistido menor do que hoje nós contamos. Para Vossa Excelência terem uma ideia, somente no mês de fevereiro, quando tivemos o início da nossa atuação esse ano, devido às questões relacionadas à mudança, adaptação ao novo prédio, quando conseguimos iniciar o atendimento, que foi dia 1º de fevereiro, até o dia de ontem, tivemos um total de 716 atendimentos, somente no mês de fevereiro. A média do ano passado era de 240. Isso gerou um aumento de quase 270% do número de atendimentos. Como mencionado, o número de atos anteriormente com certeza vai aumentar, se não nessa mesma proporção, mas em um percentual parecido. Isso demonstra que o crescimento da Defensoria Pública aqui em Criciúma, a nossa nova sede, com certeza já alavancou a Defensoria Pública, até pela maior visibilidade, e
o que com certeza vai ocasionar um significativo aumento da prestação jurisdicional ao necessitado. Aqui também eu listei os motivos os motivos desse aumento, como eu já comentei aos senhores. Foi a mudança do local da sede da Defensoria Pública para um local mais amplo, maior capacidade do local. Como eu tinha mencionado antes, hoje nós não temos limitação, seja quantitativa, seja qualitativa de atendimento diário. Quem chega na Defensoria Pública hoje, seja qual for das matérias que nós atendemos, ele vai ser atendido naquele dia ou vai ser encaminhado para o dia que o defensor agenda os seus horários. Ano passado havia dias específicos para a procura da Defensoria Pública e havia limitação de número de atendimentos. Hoje em dia não há mais. Então, como visto antes, isso tem gerado um grande aumento no nosso atendimento. Também outro motivo foi o maior aparelhamento do órgão, como também mencionado, pela duplicação do número de servidores aqui e também pelos estagiários e funcionários terceirizados que prestam um serviço relevantíssimo para a nossa instituição. Só para os senhores terem uma ideia do tamanho da atuação aqui na cidade de Criciúma, eu trouxe um comparativo com outros núcleos da Defensoria Pública aqui do Estado. Criciúma, ela tem o mesmo número de, quase a mesma população de Chapecó, possui um defensor a menos, e mesmo assim, atendemos o dobro. Se for considerar o número de atendimentos por defensor, é mais que o dobro. Estamos perto de Florianópolis, que é a capital do Estado, com a presença de 26 defensores públicos. Florianópolis tem uma média diária de 65 atendimentos. Atualmente, só perdemos, isso muito nos orgulha, mas também nos faz querer continuar crescendo, nós só perdemos para Joinville. Joinville tem o dobro da estrutura da Defensoria aqui de Criciúma e tem uma média de atendimentos diários de 100 pessoas. Nosso objetivo é passar Joinville e por isso contamos aqui também com a força de todos dos senhores, tanto para fazer os encaminhamentos para a melhoria da Defensoria Pública aqui no estado de Santa Catarina e aqui em Criciúma, quanto para divulgar o serviço da Defensoria Pública ao leitorado de Vossas Excelências. Então, os objetivos da Defensoria aqui em Criciúma para 2016, primeiro, como já mencionado, é aumentar o número de defensores, no mínimo mais um, para que possamos atuar na defesa do consumidor, tutela coletiva, direito tributário e algumas outras matérias que a gente ainda não tem capacidade de atuar. E também, outro objetivo aqui, inclusive estávamos comentando, é uma maior integração da Defensoria Pública com a comunidade. Temos visto, até mesmo aqui no Estado, em outros estados, que é importante a Defensoria Pública sair do seu local de atendimento, brincamos que é desencastelar, sair do seu local de atendimento e ir ao encontro da pessoa que necessita do nosso atendimento, que é o cidadão de baixa renda, que mora num bairro mais afastado e que muitas vezes não tem condições inclusive de se deslocar para a Defensoria Pública e fazer um relato da sua situação, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de dinheiro, seja por que motivo for. Então, esse é um projeto também de instalação da Defensoria Pública itinerante, que é a atuação em bairros carentes da cidade, visando dar um maior acesso ao cidadão criciumense. Por fim, aqui, ao encerramento, gostaria de agradecer a presença aqui, a presença de Vossas Excelências, novamente agradecer o tempo destinado a nós e já fazer o convite da inauguração da nossa nova sede, muito embora a gente já esteja
já esteja trabalhando lá. Estamos resolvendo algumas questões técnicas e a inauguração oficial vai ser na Semana da Defensoria Pública, em maio, que é entre os dias 16 e 20 de maio desse ano. A data não está definida com certeza, porque dependemos da confirmação do nosso Defensor Público Geral e também do Governador do Estado, para se fazer presente e assim, mas oportunamente, Vossa Excelência receberão um convite para comparecer à solenidade. E por fim aqui, como encerramento, gostaria de pedir o apoio de Vossas Excelências para o crescimento da Defensoria Pública, para a nossa maior estruturação, tanto aqui na cidade de Criciúma, como no Estado. Esse apoio ele pode ser dado através de uma moção dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, solicitando que aos deputados estaduais que encampem os pedidos da Defensoria Pública, de modo a fazer cumprir os preceitos da emenda constitucional, que determinou o aumento do número de defensores públicos, e a criação de novas sedes em outras cidades até hoje, no momento não atendidas. Então, esse é o pedido da Defensoria Pública como um apoio de Vossas Excelências à nossa instituição. Por fim, de novo agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo tempo concedido e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Bom, restam ainda 8 minutos e meio. A palavra está aberta aos vereadores, com a palavra o vereador Júlio César Colombo. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet, gostaria de saudar os nossos defensores públicos. Eu tenho uma curiosidade. A gente sabe que hoje a judicialização ainda é regra, né? A conciliação ainda está engatinhando. Nós temos uma demanda muito reprimida. Vocês têm ideia, mais ou menos, daquilo que não se consegue atender no município de Criciúma em função da pouca estrutura ainda que a Defensoria Pública tem? Obrigado. Senhor vereador, respondendo só. Basicamente, o que nós não podemos atender são as matérias, como informei a Vossas Excelências, nós ainda não temos atribuição, nós não temos defensor designado para tanto. Eu acredito que uma questão que deve ter muita necessidade aqui na cidade é a questão de direito do consumidor, que infelizmente nós, pela necessidade de estabelecimento de algumas prioridades, a Defensoria Pública até o momento não está atendendo. Mas o senhor pode ter certeza que é o principal objetivo com a criação de um novo cargo, de um novo cargo de defensor aqui, é a designação para ele atuar principalmente na área do consumidor e tutela coletiva. Que com essa atuação, seja pela resolução extrajudicial dos conflitos, seja pela tutela coletiva, que engloba muitos em um só, vai ajudar e muito no desafogamento do Poder Judiciário. Com a palavra, vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente, nossos defensores públicos, seja bem-vindo a essa casa. Essa agenda itinerante que vocês pretendem fazer, já fizeram alguma em Criciúma? Até porque nós temos que a Polícia Militar, às vezes, quando faz aquela ação social, a própria Prefeitura faz a ação social e convida várias entidades, né, fazer carteira de identidade, fazer cortar o sangue, para ver o diabetes. Vocês já fizeram alguma?
ou vocês pretendem fazer, se já em 2016 existe uma agenda já programada, até que para que possamos divulgar também aqui na tribuna, para que as pessoas consigam também, né, participar essa agenda itinerante que vocês vão fazer nos bairros de Criciúma. Boa noite, eu agradeço pelo questionamento. A gente ainda não tem uma agenda definida, até porque isso demanda uma logística correlata. Mas uma maneira que a gente vai tentar improvisar isso sem depender de nenhum investimento externo é realizar pequenos atos em locais de grande acesso ao público, como praças, comunidades, né, porque nós tivemos essa experiência em outras cidades, não me engano, Joinville ou Blumenau, me corrige se eu estiver errado, de defensores que estiveram nessas comunidades, mas também tiveram um investimento, um apoio da prefeitura com fornecimento de algum meio de locomoção para todos, né, até porque a gente tem lugares que são difíceis de acesso, mas uma maneira de a gente engatinhar nesse projeto seria fazer isso num primeiro momento. De repente chegar em uma praça que tem alguma conexão com Wi-Fi disponível também, porque às vezes depende de acesso ao sistema do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas não só na questão processual, porque nós temos uma função também muito importante, além da questão extrajudicial, da educação em direitos, que a gente chama, né? Saber instruir a pessoa que ela pode ter acesso a tal prática, a tal política, né? Isso se chama educação em direitos, né? Não é nem necessariamente fazer uma petição inicial, protocolar uma ação, um processo, mas é simplesmente tornar a pessoa ciente da potencialidade de direitos que ela é capaz de usufruir, né? E isso a gente poderia fazer isso nesse projeto de Defensoria Pública Itinerante. Eu acredito, com o apoio de todos os colegas, a gente possa implementar ainda em 2016. Eu acho que essa pode ser a nossa pauta da próxima reunião, né? Para conseguir colocar em prática isso, para o termo que o colega usou foi muito apropriado, né? Desencastelar os defensores públicos, né? Muitas vezes a gente está só no trabalho manual, técnico, produtivo, no gabinete interno, e a gente podendo ter essa visibilidade seria muito salutar. Espero ter respondido. Não havendo, então, mais vereadores, vereador José Carlos Melo, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 40, restando ainda algum tempo para as considerações finais dos nobres convidados. Vou procurar, então, ser breve. Boa noite a todos. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Edson Aurélio. Muito obrigado. Não vai ser necessário tanto. Então, agradecer a presença dos defensores públicos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu acompanhei, inicialmente, a questão da dificuldade, né, que o nosso governador, que não aceitou jamais fazer com que a Defensoria Pública fosse uma realidade nesse Estado. Somente após uma pressão superior é que, finalmente, foi instalada a Defensoria Pública nesse Estado de Santa Catarina. Mas eu fiquei curioso com um dado que vocês forneceram em relação ao Estado de Santa Catarina. Vocês aqui têm uma taxa que, se a gente fizer uma relação com o que ocorre no Estado, no que diz respeito à resolução amigável das questões, eu vi que ali nós temos um número muito baixo quando se faz a correlação com o Estado. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade aqui na nossa comarca de se fazer acordos judiciais que não ocorrem no Estado, visto a relação entre município e Estado? Eu já estaria satisfeito. Deputado, inicialmente, é verdade, a Defensoria Pública ela teve um início de maneira forçada, mas nos últimos tempos nós temos notado que, inclusive, o governador Colombo tem se mostrado bem solícito aos nossos pedidos, tem mudado bastante de entendimento, inclusive fazendo propaganda da Defensoria Pública na sua página oficial no Facebook.
Com relação ao questionamento de Vossa Excelência, eu acredito que um dos motivos do nosso baixo número de acordos é que nós não tínhamos um lugar específico para que as partes fossem levadas de maneira íntima para discutir a relação. Não sei se o senhor chegou se o senhor chegou a visitar a Defensoria Pública antes. Nós, os 7 defensores públicos aqui lotados, nós atuávamos em uma sala um pouco maior que essa aqui, que essas duas aqui, e não havia separação, não havia gabinetes. Então, enquanto eu estava fazendo o meu trabalho na área do júri, na área dos concursos públicos, educação, estava o meu colega tentando resolver um conflito familiar, que muitas vezes envolve questões difíceis de se tratar na frente de outras pessoas. Questões de violência, questão de abuso. Então, eu acredito que esse era um dos principais motivos da não solução extrajudicial. Não comentei, a maior parte desses acordos eles se dão na matéria de família. E, inclusive, então eu entendo que essa é uma das principais causas do nosso percentual ser tão baixo com relação à Defensoria Pública no Estado como um todo. Eu acredito que tenha respondido a pergunta do senhor. Nós teremos mais o tempo, então, do vereador José Paulo Ferrarese para que façam as suas considerações. Boa noite, senhor presidente, aos defensores públicos da nossa cidade, aos vereadores, vereadoras, aos públicos aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Cidadã e pela internet. Muito importante, parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando através da Defensoria, como já foi citado, evitando inventário, né, quando acontece um óbito que alguém deixa o dinheiro em conta, né, ações de medicamentos. Mas uma pergunta que eu gostaria de perguntar para os senhores: pensão alimentícia também, vocês trabalham em casos, né, que a gente moramos numa cidade realmente, às vezes, em algumas áreas carentes, e às vezes uma necessidade, uma procura desse trabalho em defender pensão alimentícia. Respondendo à pergunta de Vossa Excelência, sim, pensão alimentícia está dentro do conceito de direito de família. Nós temos um defensor público que atua somente nessa área, que é a da família, e digo ao senhor que que tem maior demanda na Defensoria Pública. Dos cerca de 716 atendimentos do mês de fevereiro, mais de 300 foram somente da área da família. Então, é a área que é disparado que nos traz uma maior demanda. E, com certeza, questões envolvendo pensão alimentícia são tratadas na Defensoria Pública. Queres falar? Com a palavra, vereador Moacir da Júri. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, ao público que se faz presente na noite de hoje e aos nossos defensores públicos, primeiro parabenizando vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu venho na linha do vereador Paulo Ferrarese, de pensão alimentícia, né? Que, como você diz, os senhores, os doutores falaram, a demanda é grande na pensão alimentícia, né? Mas só para colaborar, em Criciúma acho que tem umas 2, 3 casas de cidadania, porque eu sei que tem na Próspera, tem no centro, não sei se tem no Rio Maina, tem no Rio Maina. Então, são 3 casas de defensoria, casas da cidadania, né? E nessas casas da cidadania, também
eles fazem a pensão alimentícia. Confirma? Então só para colaborar com o vereador, né, para a população. Então, quando tiver muito lotado, então na Defensoria Pública, procure também as casas de cidadania, que eles dão esse suporte, ok? Com certeza, a Casa da Cidadania ela presta um serviço que é semelhante ao nosso. Quando a gente não tem atribuição para atuar, nós inclusive encaminhamos para esses locais para que tenham o atendimento e também que é de graça, né? Melhor para a população. Bom, algum vereador para se inscrever? Não havendo mais vereadores inscritos, então, temos 5 minutos e 20 para as suas considerações finais. Bom, a proposição da moção restou como nosso pleito principal. E apenas para finalizar, né, a gente sabe que o Estado aqui foi último, penúltimo, enfim, a criar o órgão da Defensoria Pública, né, mas em contrapartida a gente costuma dizer, né, por ter sido a última, então vamos ser a melhor do Estado, né. Então eu creio que essa luta que foi pela consecução do órgão, pela sua correta estruturação, tornou a gente mais afinco a dedicação pelo nosso ministério. Só que muito me preocupa, em tempos de aviltamento constitucional, o que nos resta até 2022 com relação à emenda constitucional 80 de 2014, né? Porque nós temos um interregno aí de 6 anos, né? E nós não temos ainda movimentações legislativas suficientes para dar conta do que a Constituição nos determinou. E apenas esclarecer o início, eu mencionei que o defensor público não é advogado de pobre, e talvez essa afirmação possa soar um pouco contraditória, mas mutatis mutandis, seria a mesma coisa que dizer que o promotor de justiça, o Ministério Público, seria o promotor de acusação, né? Então é um tanto quanto pejorativo, porque nós não só somos defensores, enfim, da população carente. Nós temos outras hipóteses de hipossuficiência, como o nosso colega mencionou, né? Não somente a financeira, funcional, técnica, social, e por isso nos dá legitimidade para atuar não somente na questão por ausência de recurso, né? E isso é o que consta na nossa Carta Magna. Enfim, senhores, nós estamos à disposição de todos. Faremos o convite, sem embargo, de que, caso algum nobre vereador queira, antes disso, se antecipar, conhecer a nossa estrutura, ainda não, talvez, com o aparato necessário, falta alguns ajustes, falta a adequação da temperatura correta, em razão do forte calor criciumense, né? Estamos com déficit de ar-condicionados, né? Inclusive esse é um grande reclamo dos nossos servidores, mas queremos traçar essa caminhada junto, né? O objetivo aqui é o relacionamento interinstitucional. Cito até um episódio recente, de certa forma negativo, né? Nós tivemos agora no último segunda-feira um tumulto lá no presídio, né? Sendo que a Casa Prisional procurou o Ministério Público, procurou o Judiciário, mas não levou à Defensoria Pública esses acontecimentos, sendo que a gente está aqui também para ajudar, né? A gente é órgão de execução e aqui fazendo a defesa do meu ofício. Mas o objetivo é esse, nós estamos à disposição e agradeço a todos pelo tempo disponível, sobretudo aos vereadores que abdicaram de eventual colocação e abriram mão dos 3 minutos, e também pelos questionamentos de alta relevância, de alta indagação, e reiteramos a necessidade da moção. Obrigado a todos. Boa noite. Essa Casa Legislativa agradece a presença dos doutores Diego Torres, Sérgio Chamon, Fernando March, e também dos doutores
que estão no plenário, Dr. Carlos Teixeira e Otávia Marrone. E, em nome desta presidência, gostaria de pedir o apoio dos 17 vereadores. Então, pela sugestão da moção de apoio à Assembleia Legislativa, esta casa representam diversos partidos, com a representatividade na bancada estadual. Nós, então, posteriormente, daremos os devidos encaminhamentos à moção sugerida. Então, nós vamos interromper a sessão por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos convidados. A sessão está suspensa.